depois que o apóstolo já falou acerca da lei, demonstrando a sua importância no seu tempo, demonstrando que a lei teve sim o seu valor, mas na dispensação própria dela, que foi a dispensação da lei, demonstrando qual é a razão da lei, qual é a função da lei, demonstrando como que quando vem Cristo, a lei é tirada de contexto. Então agora ele chega naquele momento em que ele vai nos apontar um caminho. Ou seja, uma vez que se retira de contexto a lei de Deus da vida para com Deus, então é preciso que se aponte um caminho seguro, porque afinal, a despeito da lei escrita, é certo que o povo de Deus sempre esteve e deve estar comprometido com a obediência, com a fidelidade ao nosso Deus. Ou seja, não é o fato de se pregar que não há na nova aliança uma lei chamada lei moral escrita, é que não deve os filhos de Deus ter obediência a Deus. Não significa que estão desprovidos de qualquer lei interior que seja. Então o apóstolo Paulo passa, a partir de então, no capítulo 5 em diante, a nos mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir, uma vez que nós não trazemos do bojo do Antigo Testamento a lei escrita como norma de conduta. Ele diz assim, então, no versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que procede da fé. Observe, os irmãos, que no versículo 6 ele traz uma explicação. Por um lado ele diz, nós, pelo Espírito, versículo 5, aguardamos a esperança da justiça que procede da fé. Ou seja, os cristãos, no Novo Testamento, eles possuem uma esperança. A esperança de que seja trabalhada neles uma justiça que seja o produto da fé e não o produto das obras. Aí claramente se vê aqui uma dicotomia de dois tipos de justiça. Ao longo de toda a Bíblia, nós vamos encontrar sempre dois tipos de justiça que caminham paralelamente ao longo de toda a história bíblica. Desde Gênesis capítulo 3, quando é dito que quando o homem comeu do fruto proibido, e ali ele se tornou então em natureza um pecador, o que foi que ele fez? Logo, ele providenciou para si vestes de folhas de figueira. Aquelas vestes de folha de figueira são símbolo de justiça. Ou melhor, as vestes na Bíblia representam a justiça. Uma vez que foi o homem quem colheu aquelas folhas e ele próprio fez para si vestes, então logo nós temos aí o primeiro tipo. Aquele que fala de uma justiça feita pelo homem. É a justiça que o próprio homem constrói com a sua mão. Então quando Adão e Eva tomaram aquelas folhas e fizeram vestes para si, ali nós podemos já vislumbrar desde o princípio essa inclinação, essa tendência do homem de fazer para si, de promover para si, mediante o seu trabalho, mediante a sua indústria, produzir para si uma justiça, que é chamada de justiça humana. Aquela de que diz Isaías no seu livro, que a justiça do homem, ela é como trapo de imundícia. Ou seja, para Deus, a justiça humana, ela não passa de uma tentativa de iludir o próprio Deus. Não passa de uma tentativa de enganar o próprio Deus, embora não engane sequer o homem, nem sequer o homem. Mas o homem, ele finge estar enganado, e agora, com a sua própria justiça, ele procura enganar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar também em Gênesis, aquele momento em que Deus, ao entrar no jardim, é dito que, tendo ele imolado um cordeiro, diz que Deus fez para o homem vestes de pele de cordeiro. Então, claramente, nós vamos perceber, Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz, fez o homem para si vestes. Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz, fez o Senhor, Deus, vestes para o homem. Então uma coisa é o homem fazer para si vestes, outra coisa é Deus fazer para o homem vestes. Uma vez que a veste é símbolo de justiça, e uma vez que o homem faz para si uma veste, ou que Deus faz para o homem então uma veste, há dois tipos de justiças claramente revelados na Bíblia Sagrada. Resta agora, cada um de nós, compreender quais são os resultados de se obter uma ou outra justiça.